Dorothy McPhee tem um problema de saúde potencialmente fatal, uma artéria que pode romper-se a qualquer momento. O modo normal de realizar esta cirurgia é por via abdominal, por uma longa incisão vertical. A jovem Leslie tem uma grave deformação da coluna. A paciente é uma testemunha de Jeová e num procedimento tão complexo é inevitável que ocorra perda de sangue. Ambas precisam de cirurgia, mas ambas têm crenças religiosas que excluem a sua aceitação de uma transfusão de sangue. A medicina agora fornece aos médicos estratégias alternativas para tratar com sucesso pacientes que, por várias razões, evitam transfusões de sangue. Essas novas estratégias poderão em breve beneficiar todos os pacientes. No raiar do século XXI, a sociedade está a diversificar-se cada vez mais. Em toda a parte, as pessoas entram em contacto com idiomas, costumes, culturas e crenças religiosas diferentes. Adaptar-se a estas diferenças é um desafio para todos os estratos da sociedade humana. É um desafio em especial para a comunidade médica. Vivemos numa sociedade pluralista e o médico tem os seus valores pessoais, mas vai encontrar pacientes que têm os seus próprios valores e a sua própria posição em relação a determinados assuntos. Há muitas culturas no mundo que têm conceitos específicos que nós, que trabalhamos na área da saúde, precisamos entender. Eu acho que o dever do médico não é apenas preservar a vida. O dever primário e mais importante do médico é respeitar o paciente. No passado, os médicos às vezes achavam difícil respeitar as necessidades de tratamento de um grupo religioso em particular, as Testemunhas de Jeová. Isso era devido à sua recusa de aceitar transfusões de sangue. Esta foi a decisão mais fácil, porque eu não ia aceitar sangue em nenhuma circunstância. Ouviu dizer transfusão de sangue e imediatamente disse não, não. Eu não poderia viver comigo mesmo se voltasse as costas às minhas crenças e ao meu Deus, e eu não ia aceitar uma transfusão de sangue. A sua abstenção de transfusões de sangue foi muitas vezes mal entendida pelo público. Sem dúvida. Houve época no passado em que as testemunhas de Jeová eram encaradas de modo negativo pelos médicos, especialmente pelos cirurgiões. Antes de conhecer uma testemunha de Jeová, eu tinha um certo preconceito de que as testemunhas deviam ser fanáticos, religiosos. Parte disso, tenho certeza, é preconceito contra um grupo religioso sobre o qual o médico, o juiz ou o advogado talvez não saiba quase nada. Muitas pessoas hoje em dia já ouviram falar dos perigos das doenças que podem ser contraídas pelo sangue e pelas transfusões de sangue. Mas, francamente, a razão principal para as testemunhas de Jeová evitarem as transfusões de sangue é que a Bíblia salienta que o sangue é precioso. É uma declaração bem clara. Não é algo que exige muito estudo teológico para se chegar a uma conclusão. As Escrituras cristãs dizem claramente que se abstenham do sangue. Do ponto de vista de quem não é da religião, isso parece um ato irracional. Para algumas pessoas, parece contrário à medicina. Parece colocar o paciente em perigo. Acho que alguns de nós, inclusive eu, tínhamos a impressão de que as testemunhas de Jeová talvez não quisessem o melhor tratamento médico, que eram contra os cuidados médicos. Sem dúvida era importante para mim se ela ia viver ou morrer. O motivo de levá-la ao hospital era ajudá-la a curar-se. É claro que eu não queria morrer e acho que ninguém quer.
Não é que elas queiram fazer algum tipo de pacto suicida consigo. Elas querem viver, querem ter um bom tratamento médico e eu acho que se pode trabalhar com elas. Entendi que elas querem o melhor tratamento médico, mas que o querem sem sangue. Acho que precisamos esforçar-nos para acabar com a ideia de que as testemunhas de Jeová estão numa categoria à parte. Naturalmente, podemos mencionar várias religiões. Todas têm um ou outro ponto com o qual talvez concordem ou não, mas isso não vem ao caso. É um motivo religioso. Não é teimosia irracional. É uma crença religiosa. E assim como respeito as crenças religiosas de muitas outras religiões, acho que tenho de respeitar essa também. Normalmente, todo paciente tem o direito de receber ou recusar um tratamento depois de ter conversado de forma detalhada, aberta e honesta com o seu médico. Eu acho que o elemento fundamental dos direitos do paciente é o direito à autodeterminação. Isto é, o direito que todo paciente tem de decidir o que será feito com o seu próprio corpo. Apesar dos direitos do paciente, alguns afirmam que recusar tratamentos médicos que consideram essenciais para salvar a vida é irracional. É errado comparar a recusa de receber um tratamento com o suicídio, que é uma decisão consciente de acabar com a própria vida. Surge sempre uma questão legítima sobre a competência do paciente, mas a mera recusa de sangue em si mesma não indica falta de competência. Não creio que recusar um tratamento seja irresponsável ou irracional. Acho que se uma pessoa decide não tomar este ou aquele comprimido, fluido ou solução, isso é uma decisão pessoal. Há pacientes que dizem que não querem usar o ventilador mecânico, não querem um tubo para respirar. É comum os pacientes com cancro recusarem um ou outro tipo de tratamento. Não querem quimioterapia, não querem uma cirurgia radical. Assim, a ideia de que pacientes recusam tratamentos é algo com que tenho de conviver. Não encaro isso como uma ofensa pessoal. Muitas vezes estes factos são ofuscados por casos divulgados nos média, afirmando que alguém morreu porque recusou transfusões de sangue. Na minha opinião, dizer que alguém morreu porque recusou sangue é uma declaração muito genérica e enganosa. Isso é simplificar demais um acontecimento trágico. Raramente, se é que isso acontece, um paciente morre apenas porque recusou uma transfusão de sangue. As pessoas morrem por causa de uma doença, ou em consequência de trauma, ou de uma cirurgia onde houve complicações. Posso dizer-lhe que já tratei mais de 200 pacientes testemunhas de Jeová. Nunca perdi um paciente sequer por não poder dar-lhe sangue. Então, por que é a transfusão de sangue ainda o tratamento padrão em casos de grande perda de sangue? Acho que os médicos, desde o início, são ensinados que o sangue dá vida e que ele é inerentemente bom para as pessoas. A recusa de aceitar transfusão de sangue incomoda e preocupa muitos médicos, porque eles temem que, sem a transfusão, o bem-estar do paciente seja comprometido. Para entender plenamente por que os médicos se sentem assim, é preciso aprender um pouco sobre o sangue e por que se administram transfusões. O sangue circula no corpo por um sistema incrivelmente complexo de vasos, chamados veias e artérias. As artérias transportam sangue oxigenado a partir do coração, ramificando-se em pequenos vasos chamados capilares. Esses levam os glóbulos vermelhos cheios de oxigênio para todas as partes do corpo.
No nível celular, o sangue liberta nutrientes e oxigênio e recebe dióxido de carbono e outros resíduos. As veias transportam então o sangue sem oxigênio de volta ao coração, que o bombeia para os pulmões. Ali o dióxido de carbono é libertado e o sangue recebe oxigênio, reiniciando o ciclo. Este ciclo é absolutamente essencial para a vida. Se não houver sangue para levar oxigênio às células, elas morrem, o corpo morre. Quando alguém perde muito sangue, os médicos têm duas prioridades urgentes. O mais crítico e imediato é parar a hemorragia. É prioritário parar a hemorragia. E a segunda prioridade é restaurar o volume no sistema. O que pode ocorrer quando o paciente perde demasiado volume de sangue? O sangue não é levado ao cérebro ou outros órgãos e o paciente pode morrer. O que precisamos fazer é restaurar o volume, a circulação e a oxigenação. Um modo de corrigir essa diminuição no volume sanguíneo é dar outros fluidos por via intravenosa. Para isso, é possível usar vários fluidos, não necessariamente sangue. Cada vez mais pacientes preferem evitar transfusões de sangue por motivos pessoais. Se alguma vez já conversou com um paciente na véspera de uma cirurgia e perguntou se ele preferia evitar a transfusão de sangue, então sabe que a resposta é sempre sim. Eu diria que atualmente pelo menos 80% dos pacientes dão total preferência a não receber transfusões de sangue. A transfusão de sangue, tradicionalmente considerada como parte normal de uma cirurgia, presentemente é considerada como algo a ser evitado. No que se refere a transfusões, existem riscos bem reais. Há preocupações com patogénios transmitidos pelo sangue e, sem dúvida, com a SIDA. O sangue é um produto biológico, pode ter doenças e outras coisas. Fazemos o rastreio para a maioria delas, mas pode haver algumas que simplesmente desconhecemos. Sem dúvida, presenciamos o surgimento de algumas doenças horríveis, na forma do HIV, que provavelmente não existiam no passado. Se uma outra doença dessas vai surgir em 10 semanas, 10 anos ou 100 anos, ninguém pode dizer. A hepatite C e a hepatite B são transmitidas pelo sangue e os seus custos sociais são muito elevados. Reações a transfusões ocorrem. Elas são muito raras, mas são potencialmente perigosas ou até fatais. Podemos tipar mal o sangue e causar um desastre. Pacientes já morreram e ainda morrem após receberem sangue de tipo errado. É interessante constatar agora, no início dos anos 2000, que as transfusões de sangue, até certo ponto, não cumprem o propósito a que se destinam. Ao longo dos anos, convencemos-nos de que muitas das complicações que os pacientes sofrem após a cirurgia não se devem à falta de sorte ou à falta de habilidade cirúrgica, mas são, de facto, complicações resultantes de transfusões. Estas preocupações estimularam o desenvolvimento de uma ampla variedade de estratégias alternativas, tratamentos aceitos por muitas testemunhas de Jeová e por outros que também decidiram evitar transfusões de sangue. As estratégias alternativas podem ser agrupadas sob 4 princípios básicos. Estão envolvidos fatores anestésicos, o uso de certas substâncias e, sem dúvida, técnicas cirúrgicas. A técnica mais importante para controlar a hemorragia é evitá-la. Se houver menos hemorragia durante a cirurgia, o resultado será melhor e provavelmente não haverá complicações. Cirurgia cuidadosa quer dizer evitar a perda de sangue. A idade não importa, já operámos recém-nascidos bem como pessoas dos 90 anos. Bem, um cirurgião que opera sem perder muito sangue, quase invariavelmente é um cirurgião bom e cuidadoso.
Um cirurgião que perde muito sangue, muitas vezes é o inverso. Atualmente há vários instrumentos disponíveis para ajudar os cirurgiões a reduzir hemorragias. Há estratégias para se usar intraoperatoriamente o eletrocautério ao invés do bisturi. Se a hemorragia continuar, há técnicas de coagulação, das quais a melhor no momento é o coagulador com feixe de gás de argônio. Há instrumentos não invasivos que permitem ao cirurgião ver o interior do corpo, diminuindo as incisões cirúrgicas. Pode-se usar drogas e a aplicação tópica de diversos produtos que ajudam a prevenir a perda de sangue. Agora, há muitos métodos disponíveis, como o uso da cola de fibrina. A cola de fibrina feita de frações sanguíneas estimula a coagulação por contacto. A cola de fibrina para tecidos é, sem dúvida, muito útil porque não danifica o tecido. Num paciente testemunha de Jeová, em que a perda de sangue é extremamente crítica, acho que é preciso ser muito meticuloso para nem perder uma gota de sangue sequer. Há novas técnicas de hemodiluição e reinfusão que tornam a operação mais fácil e que são aceitáveis para pessoas que têm um conceito religioso contrário a transfusões de sangue. Os princípios da hemodiluição para redução da perda sanguínea, na verdade, são bem simples. Basicamente, deixamos o sangue do paciente num circuito fechado. Tiramos sangue do paciente, mantemo-lo em contacto com o paciente e substituímos-lo por fluidos. Isso resulta em sangue diluído e, portanto, o paciente só perde sangue diluído, em vez do sangue original ou concentrado. Quando o paciente sangra intraoperatoriamente, a perda de glóbulos vermelhos é menor. É como pegar em 1 litro de leite e acrescentar água até obter 12 litros de líquido. O litro original ainda está lá, mas se derramasse um pouco, haveria muita água e uma fração do leite. Depois, no fim, poderá livrar-se da água e estamos no ponto de partida. E nós usamos isso rotineiramente nesta instituição, em especial em pacientes para quem prevemos uma perda significativa de sangue. Acho que hoje, e não só para testemunhas de Jeová, este é um padrão de tratamento muito bom para cirurgias com grande perda de volume de sangue. Se houver perda de sangue, recorremos à recuperação intraoperatória de células. Aspiramos o sangue derramado. Lavamos, limpamos e processamos os eritrócitos. E depois de filtrar o sangue, reinfundimos-lo. A recuperação de células é uma técnica muito importante porque, quando é usada, o sangue perdido pelo cirurgião não é perdido para o paciente. Para um paciente com trauma e grande perda de sangue, preparo sempre a máquina de recuperação de células. Um elemento-chave para estimular o corpo a produzir mais sangue é uma hormona chamada eritropoetina. A eritropoetina é uma substância natural. Ela forma-se nos rins e em outros órgãos também, mas principalmente nos rins, e ajuda a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos que vão transportar o oxigênio. A produção de células sanguíneas acontece principalmente no externo, nas costelas, nas vértebras e na pelvis. A eritropoetina recombinante impulsiona a produção natural de glóbulos vermelhos. Se eu sei que o paciente vai ficar hospitalizado muito tempo, posso dar-lhe eritropoetina recombinante para que ele comece a aumentar o seu estoque de sangue. Esta estratégia pode reduzir os custos e diminuir a utilização de transfusão de sangue halogénico. Uma das coisas mais interessantes a respeito das alternativas às transfusões é que a maioria das coisas que mencionamos está ao alcance dos médicos e dos hospitais em todo o mundo. Atualmente, técnicas de tratamento sem sangue estão disponíveis para praticamente todas as especialidades de medicina e cirurgia. As alternativas, como outros tratamentos, não são necessariamente isentas de riscos, de modo que o paciente
Em especial, aquele que é testemunha de Jeová deve informar-se sobre os benefícios e os riscos associados a determinado tratamento. É preciso ser um consumidor informado. Será que as estratégias alternativas usadas pelos médicos para tratar pacientes que não desejam transfusão de sangue são mesmo eficazes? Leslie Lex acabara de entrar na escola primária quando ficou óbvio que sofria de uma deformação degenerativa da coluna. Os médicos diagnosticaram o caso de Leslie como uma forma grave de escoliose. A escoliose é uma curvatura da coluna, de modo que temos de corrigi-la o máximo que a flexibilidade da coluna permite. Depois de constatarem que um colete não corrigiu o problema, os médicos recomendaram um procedimento cirúrgico complexo. Basicamente, usamos vários ganchos de aço inoxidável e varetas de metal que são introduzidas nas costas do paciente e usados para reposicionar a coluna e conseguir o alinhamento. A família Lex queria que a cirurgia fosse feita sem transfusão de sangue. Por isso, procuraram uma equipa cirúrgica com experiência em usar técnicas sem sangue. Antes da cirurgia, os médicos de Leslie aumentaram o volume de glóbulos vermelhos por usar ferro e eritropoetina recombinante. Era vital fazermos a cirurgia sem perda excessiva de sangue. Conseguimos isso por usar duas técnicas: a recuperação de células e a hemodiluição. É mais seguro porque trata-se do sangue do próprio paciente, que fica continuamente em circulação, de modo que não existe a possibilidade de contaminação ou doenças transmitidas pelo sangue. A cirurgia foi um sucesso e não foi dada nenhuma transfusão de sangue. Em poucos dias, Leslie estava de pé a caminhar. Ela está tão feliz porque consegue ficar de pé. Está sempre a dizer: mãe, agora estou quase à sua altura. Leslie vai ter de usar um colete durante algum tempo, mas os médicos estão confiantes de que ela leve uma vida normal. Eu quero aprender a andar de patins e skate. Talvez snowboard. Coisas assim. Às vezes, as estratégias alternativas envolvem novas técnicas cirúrgicas que reduzem a perda de sangue em pacientes que não querem uma transfusão. Dorothy McPhee, de 75 anos, tinha um aneurisma aórtico abdominal, um problema potencialmente fatal que, em geral, exige uma grande cirurgia. O modo normal de realizar essa cirurgia é por via abdominal, por uma longa incisão vertical que começa na parte inferior do tórax e vai até à região púbica. É preciso trabalhar ao redor e por detrás de todo o tracto intestinal. A hospitalização vai de 4 ou 5 dias a uma média de 1 semana ou mais, desde que não haja complicações operatórias. Visto que Dorothy é testemunha de Jeová, os seus médicos usaram uma técnica cirúrgica que diminui a hemorragia. O que fizemos chama-se cirurgia endovascular aórtica, especificamente endovascular, quer dizer, trabalhamos dentro da artéria. Pela artéria, introduzimos os nossos catéteres, fios e todos os instrumentos que foram direcionados até ao aneurisma. E daí pudemos visualizá-lo por meio da fluoroscopia, tecnologia que usa raio-x. Os cirurgiões de Dorothy introduziram uma malha de metal chamada stent e assim conseguiram reparar a aorta sem uma grande incisão cirúrgica que teria causado muita hemorragia. Uma pequena incisão na virilha, toda a manipulação feita por aquela incisão, recuperação pós-operatória quase sem dor ou complicações. De volta à casa, em geral, em 24 horas. Todos ganham com isso. Eu sinto-me ótima, nem dá para acreditar, mas é verdade. 2 dias depois da cirurgia, Dorothy recebeu alta e foi para casa. Ela recuperou muito bem.
Cada vez mais profissionais da área de saúde estão dispostos a encarar o desafio de tratar pacientes que evitam transfusões de sangue. Com o desenvolvimento de todas essas técnicas, não há mais nada de muito especial em tratar testemunhas de Jeová. Sabemos que elas não querem transfusões de sangue e temos a tecnologia para atender ao pedido delas. A crença que faz a pessoa recusar a transfusão de sangue deve ser uma parte mínima de todo o tratamento. Simplesmente devemos aceitar tal crença e então podemos concentrar-nos nos outros 99% do tratamento. Acho que podemos comparar isso a um paciente alérgico à penicilina. Não esperaria que o médico dissesse: sinto muito, mas não posso tratá-lo porque não posso dar-lhe penicilina. Não, ele simplesmente diz: vamos dar-lhe uma alternativa médica, vamos dar-lhe outro antibiótico. E prossegue com o tratamento do paciente. Esta forma esclarecida de encarar o tratamento do paciente tem implicações muito interessantes para o público em geral. Visto que não podíamos usar sangue nas testemunhas de Jeová, aprendemos que não precisávamos usar sangue em muitas outras situações, de modo que, na verdade, isso guiou-nos na direção correta. As alternativas à transfusão, sem dúvida, são procedimentos médicos de qualidade, abalizados e seguros para os pacientes. De facto, é um padrão que deveria estar à disposição de todos os pacientes. O que estamos a falar aqui vai acabar por perder a relevância, porque a medicina e a cirurgia sem sangue vão tornar-se tão comuns nos próximos 5 a 10 anos que já não serão mais novidade. As testemunhas de Jeová tiveram o privilégio ímpar, pela sua posição religiosa no assunto, de ajudar os médicos a aprender métodos melhores para tratar os pacientes sem sujeitá-los aos riscos das transfusões de sangue. Na minha experiência pessoal, tenho visto que elas causaram uma reviravolta na prática da medicina, a ponto de que hoje o tratamento padrão preferido é tratar as pessoas sem sangue. Atualmente, uns 100 mil médicos em todo o mundo fazem cirurgias e praticam a medicina sem sangue em qualquer paciente que não queira uma transfusão de sangue. Muitos especialistas concordam que no futuro próximo, a medicina e a cirurgia sem o uso de transfusões de sangue serão o padrão de tratamento para todos os pacientes. Atualmente, técnicas de tratamento sem sangue estão disponíveis para praticamente todas as especialidades de medicina e cirurgia. Estamos a abandonar o uso de transfusões de sangue em geral. É incomum um cirurgião cardíaco não gostar de usar sangue. Em geral, prefere usá-lo. Eu não. Fico orgulhoso quando o paciente sai da sala de cirurgia sem ter recebido transfusão. Prevejo que nos próximos anos chegaremos a um ponto em que não vamos nem pensar em dar sangue.